miocárdio. O que é o infarto agudo do miocárdio? A gente tem uma definição bem simples, que é a morte das células que compõem o coração, né? Que são os cardiomiocitos, né? São as células que compõem o nosso coração. Como ocorre essa morte? Como é o processo do infarto? É uma fisiopatologia bem simples, tá? Então, há uma obstrução do fluxo sanguíneo para as células, né? Para os cardiomiocitos. E com essa obstrução, ela leva ao processo de isquemia e posteriormente à morte das células, né? Com isso leva ao infarto. Essa obstrução pode ser dada por um vasoespasmo, né? Tem pessoas que têm vasoespasmo de forma espontânea a nível das coronárias, né? Que são as artérias que irrigam o coração nosso. Então, essas pessoas podem ter vasoespasmo de forma aleatória. Então, aquele paciente que tem aquela síndrome de Prinzmetal, ela tem vasoespasmo de forma espontânea. Ou pacientes que têm a presença de placa de ateroma. Então, as placas de ateroma, elas se formam na parede dos vasos, né? Levando à obstrução parcial ou até mesmo total desse vaso sanguíneo que leva a fluxo sanguíneo para as células, para nutrir as células. Então, quando você tem uma obstrução parcial ou até mesmo total, você gera um fluxo turbulento. Exemplo, no caso de uma parcial. A parcial a gente apresenta a passagem de uma pequena parte de sangue para a circulação do coração, daquele local. Em caso de fluxo total, de uma interrupção total desse fluxo, vai gerar um processo de isquemia e posteriormente a necrose e o infarto agudo, né, do miocárdio, né? E caso for um processo parcial, gera um fluxo turbulento e a deposição de coágulo nesse fluxo, porque são várias células sanguíneas, né, se chocando uma com a outra. Isso ativa o processo de cascata de coagulação, né, a famosa cascata de coagulação, e gera a formação de coágulos, tá bom? E esses coágulos também são uma das características para obstrução do fluxo sanguíneo, tá bom? Gerando essa obstrução total. E posteriormente a morte das células que são irrigadas pelo fluxo sanguíneo dado por essa artéria, tá? Exemplo que trouxe a artéria coronária anterior, tá bom? Beleza, e como a gente sabe, como a gente identifica um infarto, né? O infarto é identificado a partir da história clínica e dos exames complementares. Como a gente vai fazer isso? O famoso mnemônico, né? Alicia Fredosa, né? Então a gente vai perguntar para o paciente quando apareceu essa dor, né? A localização, se ela irradia, a característica dessa dor, né? A dor do infarto é uma dor mais opressiva, né? A característica dessa dor, como já disse, a intensidade dessa dor, os atenuantes, né? O paciente às vezes pode colocar para você, doutor, eu tava tendo várias sintomatologias parecidas anteriormente, só que tipo, eu tava tendo esses sintomas anteriormente, só que quando eu fumava, quando eu sentava, passava. Agora não quer passar, tá doendo demais aqui na região do peito, entendeu? Então, apareceu há quanto tempo, a localização, muitas vezes ele vai colocar para você uma dor retroesternal, né, pré-cordial, aqui atrás do externo, de forma opressiva. Ela irradia para onde? Ela irradia para a mandíbula, às vezes para o braço esquerdo, fica formigando, tem a dor que irradia para essa região do corpo, característica opressiva, né? Intensidade elevada, então intensidade muito dolorosa. Atenuante não melhora mais com repouso, tá? Então, isso é característica de um paciente que pode estar com a síndrome coronária aguda. A gente vai perguntar para ele os fatores de risco, né? Se ele apresenta doenças de base, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade. A história do paciente, se ele já apresentou isso anteriormente, se ele já apresentou alguma intervenção a nível cardiovascular, as medicações que ele faz uso, tá? Uso, substância ilícita é muito importante porque às vezes substância como a cocaína pode levar o paciente a desenvolver um infarto agudo do miocárdio, tá bom? E a partir disso a gente vai entrar. O paciente já apresentou essa clínica, a gente já suspeitou de uma síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda
é o conjunto de signos e sintomas, tá, que leva esse paciente a apresentar essas dores que são características de um paciente que pode estar infartando ou pode ser característico de um paciente que está com a sintomatologia que pode evoluir para um infarto. Exemplo, no caso da angina, tá bom? Então, o paciente apresenta síndrome coronariana aguda e a gente vai pesquisar. Como a gente vai fazer depois da história clínica? O que que a gente deve fazer, que é muito importante? Dentro de 10 minutos, gente, 10 minutos você tem para fazer a história clínica, coletar essas informações mais precisas, assim, vem na cabeça, cara, síndrome coronariana aguda, eletrocardiograma. Dentro desses 10 primeiros minutos que o paciente deu entrar no hospital, você tem que fazer um eletro, você tem que rodar um eletro nesse paciente. Né? E não só fazer, também tem que interpretar dentro de 10 minutos esse eletro desse paciente. Porque a partir do momento que você interpreta esse eletro e você visualiza ali no eletro uma pequena alteração, você já suspeita, ou melhor, ou até confirma um infarto agudo do miocárdio. Como? Se no eletro vem ali no segmento ST, tá? Que é um espaço entre a onda S, né, e a onda T, que seria a repolarização ventricular, vem com um aumento, né, para cima, então supra ST, a gente trata como uma síndrome coronariana com supra ST, característico de um paciente com infarto com supra ST. Então, se tem supra, infarto agudo miocárdio com supra ST, prognóstico é mau, tem que tratar, tá? Tem que tratar esse paciente imediatamente, tá? Não precisa nem de outro exame para confirmar. É eletro, confirmou supra, trata esse paciente. Faz a estabilização desse paciente, tá bom? Veio um eletro para você, apresenta a presença do ST ali não apresenta elevação. Não apresenta elevação do ST, a gente trata com a síndrome coronariana sem supra-ST. Se é sem supra-ST, a gente precisa de umas enzimas, de um exame auxiliar para confirmar uma lesão miocárdica ou não, para descartar, né, fazer um diagnóstico diferencial de síndrome coronariana aguda. As troponinas são muito importantes. Porque a partir do momento que ele vem sem supra, a gente tem que coletar sangue desse paciente para dosar as troponinas. As troponinas são liberadas em caso de morte do miocárdio, tá? Então, tem a morte dos cardiomiocitos, libera as troponinas, libera CK, né? São as creatinoquinasas. São muito importantes. Por quê? Troponina, principalmente as ultrassensíveis, elas elevadas, opa, então tem morte de miocárdio. Então, é um infarto agudo do miocárdio sem supra-ST. O que você faz? Trata esse paciente. Faz a estabilização. Troponina elevada, estabiliza o paciente. Agora veio troponina ultrassensível não elevada, não teve elevação das troponinas, você trata com uma angina instável, tá bom? Então, esse paciente tem também a predisposição a desenvolver um infarto futuramente, mas no momento ele está com angina instável. Hoje é pouco frequente, tá? Porque as troponinas ultrassensíveis são muito sensíveis, então qualquer alteração a nível do cardiomiocito vai liberar uma porcentagem pequena de troponina, já vai observar que tem uma troponina elevada. Com a identificação de troponina elevada, você trata com um infarto sem supra-ST, você faz o processo de estabilização do paciente, tá? O prognóstico aqui é melhor, tá bom? E aqui, você vai utilizar a troponina também no paciente com infarto com supra? Sim, principalmente para prognóstico desse paciente, para ver se ele teve uma estabilização de forma adequada, se ele vai progredir com o tratamento durante a semana, tá bom? Então você utiliza a troponina aqui para diagnosticar e aqui você utiliza para diagnóstico principalmente o eletrocardiograma. Teve eletro com supra, diagnóstico, estabilização desse paciente. Beleza? Aqui é a classificação que eu trouxe para vocês, que é o infarto agudo miocárdio com supra-ST e o paciente sem supra-desnivelamento do segmento ST. Tá bom? Então aqui nós temos
seria a onda S, né? E aqui seria a onda T praticamente, né? Então nós temos uma elevação do segmento ST, tá bom? Então antes de começar um novo mecanismo de, de contração, né? Do eletrocardiograma. Seria aqui a onda P, complexo Q, R, e S, supra ST de novo. Bom, era para ter um T normal aqui, abaixar o Q, S e ter o segmento ST de forma isoelétrica e depois ter a repolarização com T. Só que em vez de ter essa onda isoelétrica, nós temos um aumento desse segmento chamado de supra ST. Beleza? E a partir disso a gente vai ver alguns marcadores de necrose, né, como já citei, são as troponinas e a creatinoquinasa, que são as CKs. As troponinas são principalmente as ultrassensíveis, tá bom? Então elas têm uma elevação muito rápida, então são os principais marcadores para diagnóstico. Não tem disponível troponina, CK também são muito importantes para o diagnóstico do paciente e deve ser dosada quanto para diagnóstico quanto para prognóstico desse paciente durante a semana. Beleza, a partir daí a gente vai trabalhar com o caso clínico, porque eu não vou entrar muito adentro do infarto, assim, os detalhes pequenos, tá? Eu vou deixar para a parte de clínica. Vou entrar só na parte de farmacologia. Então, como eu vou tratar esse paciente? Chega lá, seu... Qual é o nome desse rapaz? Eu vou colocar o nome dele, seu João. Então, vamos lá. Seu João, paciente masculino de 62 anos, hipertenso e diabético, tá? Tipo 2. Diabético 2, ex-tabagista, há 5 anos após 30 anos de tabagismo ativo. Apresentou-se ao pronto-socorro com dor torácica intensa, há aproximadamente 40 minutos. A dor era em aperto, localizada na região retroesternal, com irradiação para o braço esquerdo e mandíbula. Além disso, o paciente referia náuseas, sudorese intensa e leve dispneia, a dificuldade para respirar. No exame físico dele foi detectado que ele está ansioso, pálido, sudoreico, né? A pressão arterial, ao aferir seus sinais vitais, uma pressão elevada, 140 milímetros de mercúrio sistólico e 90 milímetros de mercúrio diastólico. Frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, né? Frequência respiratória dentro do padrão, 18 inspirações respiratórias por minuto. Saturação de O2 em 89% em ar ambiente, tá bom? Então ele está com uma diminuição da oxigenação dele, que o normal, que o adequado seria acima de 93, 95%. Na ausculta não revelou sopros e os pulmões estavam livres de estertores. Diante do quadro clínico sugestivo de síndrome coronariana aguda, foi solicitado um eletroemergencial. Beleza, esse paciente veio. O que a gente tem que fazer? A gente monitora esse paciente, faz a monitorização, né? Nós deve se mover, né? Que é um protocolo muito interessante, né? Todo paciente que chega à sala de emergência, o médico deve se mover, né? Então, monitorizar esse paciente, os sinais vitais dele, oxigenoterapia nesse paciente, tem que fazer oxigenação nesse paciente. 2 acessos venosos calibroso, para caso precisar de alguma infusão de algum conteúdo um pouquinho mais espesso, a gente tem 2 acessos calibroso. O E, nós deve pedir exames complementares, tá? Que ele já foi feito um eletrocardiograma, foi solicitado esse eletrocardiograma. Nós devemos pedir outros exames, né? Nós devemos pedir glicemia capilar, nós devemos pedir gasometria desse paciente, entre outros exames muito importantes. E o R seria a resposta, né? A gente tem que saber o que a gente vai fazer nesse paciente, quais são as condutas que vamos oferecer. Então, todo paciente que chega na emergência, o médico deve se mover, tá bom? A partir disso, foi solicitado o eletro desse paciente. E a partir do eletro a gente vai identificar, né? Eu não coloquei certinho aqui se ele teve um infarto supra ou com infra, tá? Ou sem supra. Mas a característica aqui é de um paciente com supra ST. Eu vou tratar ele como supra ST. O que a gente deve fazer nesse paciente? Então, monitora, oxigena, 2 acessos venosos, exames complementares, né? Caso aqui já tenha um eletrocardiograma como pedido, né, no prontuário, e a resposta, né, que seria a estabilização que a gente vai fazer, qual é a conduta que a gente vai fazer nesse paciente.
Então, estabilização seria a terapia medicamentosa. Nós utilizamos alguma um mnemônico muito interessante, que é o Monabicha ou Monabit. Muitos utilizam Monabicha, Monabicha ou Monabit, tá? Que a gente não tem o A no final. O que que é esse mnemônico? São os medicamentos que a gente vai realizar nesse paciente no ingresso, tá? A gente identificou, a gente precisa tratar, precisa estabilizar com esses medicamentos. Mona, aqui eu trouxe os medicamentos, só que aqui está o mnemônico, tá? Então aqui, ó, nós temos o Monabit e aqui traz outro mnemônico, né, que é o Monacheb, também pode ser utilizado. Monabit, Monabicha, pode colocar o A aqui também no final, que é o famoso atorvastatina, pode utilizar também. Bom, então vamos lá, vamos começar. Tratamento medicamentoso inicial. O paciente chegou, o que que a gente deve fazer no paciente? O paciente está com uma dor retroesternal muito forte, não está sendo refratária. Morfina. Principal medicamento indicado para o tratamento da dor do paciente com infarto agudo do miocárdio é a morfina, tá bom? Posteriormente, MO, seria o O, oxigenoterapia, né, suplementar, tá? Paciente com a característica de hipóxia, né, então ele está com a saturação de oxigênio abaixo de 90%, devemos fazer a oxigenação desse paciente, tá bom? Então, no caso lá, o seu João estava com 89, nós devemos realizar a oxigenação dele. Mona seria o N, seria nitrato. Os nitratos são muito importantes, porque você tem um paciente com a hipertensão associada ao infarto. Por quê? Você tem um bloqueio de uma artéria. Então, como que o corpo faz para desbloquear? Aumenta a pressão, aumenta a força, o coração bate com mais força para tentar vencer aquele obstáculo que está dentro do vaso sanguíneo. Então, ele vai aumentar a pressão do paciente. Então, qual é a função do nitrato? A gente sabe que o nitrato, né, os vasodilatadores, eles são classificados como vasodilatadores, principalmente o de nitrato de isorsobida, a famosa nitroglicerina, tá? Então, a nitroglicerina são vasodilatadores, são nitratos. Quando você dilata os vasos, diminui a pressão arterial do paciente, também diminui o processo da dor, por causa que você diminui a quantidade, a necessidade de sangue que chega naquele local, tá? Por causa dessa diminuição de sangue, de seria não da complacência, mas da elasticidade do vaso, deixando esse vaso um pouco mais dilatado, tá bom? Você não tem um vaso muito apertado, muito apertado, utilizar isso apertado para que o sangue passe. Com isso, aumentaria a pressão. Quando você dilata, diminui a pressão. E com isso diminui até a dor. Porque a gente vai ter outro medicamento mais para frente, que são as IECAS. Os IECAS, os beta-bloqueadores, também tem um papel muito fundamental em diminuir a pressão do paciente, só que também diminui a necessidade de oxigênio do miocárdio, tá? Então, em vez de aumentar a necessidade de oxigênio, que é o que está acontecendo ali, porque a gente tem uma demanda de oxigênio, porque o coração está batendo com mais força, está batendo mais vezes, então precisa de maior oxigenação nas células. O que esses medicamentos, né? Os nitratos fazem vasodilatação, os beta-bloqueadores diminuem a oxigenação para das células, né, dos cardiomiocitos, e os IECAS, né, que são os medicamentos antihipertensivos, diminui a pressão arterial também junto com os nitratos, mas atuando em outro sistema. Nitratos são vasodilatadores. Beleza. O A seria o AS, tá? O ácido acetil salicílico. Qual a importância do AS? Nós ali, eu falei lá no começo, né, que a gente tem uma placa de ateroma. Muitas vezes a placa de ateroma está fazendo obstrução daquele local. Essa placa de ateroma gera um fluxo turbulento e provoca até mesmo o processo de agregação plaquetária. Tá? Qual a função do AS, que é um antiagregante plaquetário? Lembra que eles são medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, atua nas COX, e a nível das plaquetas nós temos a COX-1.
E eles atuam ali fazendo essa diminuição da agregação plaquetária. Então, quando você administra um AS para esse paciente, você diminui que aquele coágulo ele se forme cada vez mais, ele aumente o seu tamanho, diminuindo a agregação plaquetária. E você não administra um AS sozinho, somente um AS, né? Somente um ácido acetil salicílico em dose de ataque. Você administra outro antiagregante plaquetário em dose de ataque também, que é o clopidogrel. Tá? Então, nós temos dentro do tratamento medicamentoso inicial dois agentes antiagregante plaquetário, tá bom? Em forma de dose de ataque para tentar evitar o máximo de formação de coágulo ali. E mona, B de beta bloqueador. Tá? Então, o paciente pode apresentar um ataque cardíaco, o paciente tem que melhorar tem que ter um medicamento com efeito cronotrópico e inotrópico também. Tá bom? Então, os beta-bloqueador têm esse papel, são muito indicados, tá bom? Para o tratamento inicial do infarto. Então, o I seria o ZIECA, como eu já disse, tem um papel fundamental na diminuição da pressão arterial do paciente também, tá bom? Clopidogrel, monabichar, aí seria o C, H e o A. O C representante é o clopidogrel. Tá? O clopidogrel é um antiagregante plaquetário que ele vai atuar fazendo seria o mesmo papel do AS. Ele só atua num mecanismo diferente dentro da cascata de coagulação, mas é o mesmo papel do AS, tá? Então tem que ter uma dupla terapia de antiagregante plaquetário para o paciente. Não somente no tratamento medicamentoso inicial para fazer estabilização, mas também posterior, na dose que a gente vai, na prescrição, né, no prontuário que a gente vai indicar para esse paciente fazer em casa, né, tomar esse medicamento em casa, tem que ter o AS e o clopidogrel, principalmente o clopidogrel, porque o clopidogrel são indicados para pacientes, principalmente que vão fazer fibrinólise desse coágulo, tá bom? Então, clopidogrel, temos outros? Também temos o prasugrel, ticagrelor, tá? São medicamentos que são antiagregante plaquetário, mas eles têm uma contraindicação para pacientes que vão para a fibrinólise, tá bom? Monabichar, C, clopidogrel, o H seria a heparina. A heparina é considerada um anticoagulante, tá? A gente já administrou um antiagregante, mas nós temos a formação de coágulo ali. A gente não quer que ele aumente a agregação. Agora, nós precisamos dissolver esse coágulo, né? Nós precisamos de um anticoagulante, a formação de novos coágulos, e então a gente administra nesse paciente uma heparina. A heparina, propriamente dita, ou até mesmo uma heparina de baixo peso molecular. Nós temos como representante a inox-heparina, tá bom? Então, são medicamentos que são anticoagulantes. O A monabicha seria a atorvastatina, que são estatinas, tá bom? Eles atuam como eu posso colocar, como mobilizadores de lipídios, tá bom? Então, placa de ateroma são placas de colesterol, são placas de gordura, então eles atuam modulando, tá bom? Diminuindo esse colesterol a nível do organismo do paciente. Eu não coloquei ele aqui porque no protocolo que eu encontrei no Ministério de Saúde já não coloca os medicamentos estatina como terapia medicamentosa inicial, mas coloca os medicamentos, as estatinas, como medicamento para você indicar para ele fazer o uso de manutenção em casa, tá bom? Então, a atorvastatina, a rosuvastatina, a simvastatina são medicamentos que você utiliza para fazer esse controle de lipídios, né? Então, diminuir a formação de placa de ateroma. Todo paciente que está de emergência, né, a gente tem que fazer o controle glicêmico dele. Eu coloquei ele diretamente aqui, porque ele é um fator de risco para a formação de novas placas de ateroma também, tá bom? Então, o açúcar, né, no sangue de forma elevada. Então, temos que fazer o tratamento medicamentoso inicial desse paciente. Caso ele tenha uma glicemia muito elevada, a gente tem que fazer de forma imediata também. Se não apresenta, a gente tem que fazer manutenção adequada dele posteriormente na alta do paciente do hospital, tá bom? Então, tratamento medicamentoso inicial é esse, Monabicha, tá bom? O Monabit que eu utilizei aqui. Beleza.
Agora o paciente chega para você, e aí, o que que você vai fazer com esse paciente, né? É onde você vai indicar, onde você vai levar esse paciente, onde você vai fazer o padrão ouro no tratamento do infarto agudo do miocárdio. A gente tem um tratamento pós-estabilização desse paciente. A gente estabiliza esse paciente e vai indicar e vai evoluir esse paciente para uma terapia de reperfusão. O que é essa terapia de reperfusão? Fazer com que aquela artéria ela tenha um fluxo normal novamente. Aquela artéria obli, que está obstruída, ela realiza o fluxo novamente de forma adequada. Isso se chama reperfusão. Como a gente vai fazer isso? Por duas maneiras. Ou a gente realiza terapia trombolítica, ou a gente realiza a terapia por angioplastia coronária percutânea, tá? Então a gente tem que fazer um processo de colocar um stent a nível da artéria que está ocluída e fazer a dilatação dessa artéria com um stent, tá bom? Então usa um balãozinho e dilata esse stent ali fazendo a reperfusão com catéter, tá? Então, terapia trombolítica, a gente utiliza medicamento. Principais medicamentos que a gente pode utilizar, o alteplase, o tecneplase, que são os medicamentos mais utilizados hoje, que são para quebrar aquele trombo que está obstruindo a artéria. E angioplastia a gente vai fazer através percutâneo, tá? Vai colocar um catéter, esse catéter vai chegar no local, vai dilatar tem um balão com o stent ao seu redor, ele vai fazer a dilatação e com essa dilatação vai voltar ao processo do fluxo sanguíneo normal. Então vai levar a reperfusão. Como a gente faz e quando a gente indica? Chega o paciente para você, aqui está o paciente com a síndrome coronariana aguda, tá bom? Então está com a sintomatologia que a gente já apresentou, liga para o SAMU. Primeiro contato pode ser o SAMU. Ou esse paciente pode ir ou pode ser levado diretamente para um centro que não tem uma intervenção coronária percutânea. Por quê? A intervenção coronária percutânea é o padrão ouro. É o padrão ouro. A gente evita o máximo possível do fibrinolítico, tá? Do trombolítico, para a gente fazer a intervenção coronária percutânea. Então, se ele for para um centro, esse centro pode ter ele pode ter uma estrutura adequada para fazer essa intervenção, ou esse centro pode não ter. Então, aqui temos um centro sem a intervenção e aqui nós temos um centro com a intervenção. Então, beleza. Lembra que eu falei que em 10 minutos a gente tem que fazer o diagnóstico e realizar o tratamento desse paciente. SAMU realiza a monitorização desse paciente, roda um eletro nesse paciente, diagnosticou em menos de 10 minutos. Mesma coisa no centro ou mesma coisa no centro que tem a intervenção. Só que ele está aqui no SAMU e ele vai para um local sem intervenção de intervenção coronária percutânea, ele tem 10 minutos para fazer o diagnóstico. Fez o diagnóstico, beleza, tem como realizar a transferência desse paciente ou não tem como realizar a intervenção? Você tem que fazer essa pergunta, porque se tem, para que serve essa transferência? Seria para um centro que tem a intervenção, tá? Então, você tem ou não tem? Por quê? Se você tem menos de 120 minutos para realizar essa transferência. Você tem menos... Ah, cara, eu tenho um hospital, eu tô num hospital e eu tô a 70 minutos de um outro hospital que tem essa intervenção. Você consegue chegar lá em 70 minutos? Consigo. É menos de 120 minutos? É. Então, vamos lá. O hospital está a cerca de 3 horas do local onde eu estou. Então, não tem como realizar a intervenção coronária percutânea. Agora, não tem como, porque demora 3 horas. Então, eu tenho 30 minutos para realizar a fibrinólise desse paciente. Tá bom? Então, você tem que fazer essa pergunta. Você está no centro sem essa estrutura hemodinâmica, você tem 120 minutos para fazer
a transferência. Você consegue fazer dentro de 120 minutos, você transfere. Se não consegue, você faz fibrinólise, tá? Então você faz a terapia trombolítica nesse paciente, tá bom? E vai gerar a reperfusão novamente daquele vaso obstruído, tá bom? Fibrinólise é adequado? Cara, padrão ouro é a intervenção coronária percutânea, porque ela tem menos efeitos colaterais, ela é a padrão ouro mesmo, tá? E depois você tem que realizar ela novamente dentro de 24 horas, tá bom? A fibrinólise tem muitos efeitos colaterais. Você realiza a fibrinólise, beleza, tem um trombo, você quebra esse trombo. Você quebrou esse trombo, vai formar êmbolos. Onde vai parar esse êmbolos? Pode parar no cérebro, levando esse paciente a ter um AVC, tá? Um AVC isquêmico por causa de uma obstrução na artéria cerebral, tá bom? Então, muitas reações adversas, muitas contraindicações, tá? Nós temos contraindicações relativas, nós temos contraindicações é, absolutas para a indicação da intervenção coronária percutânea em relação à fibrinólise, tá bom? Por causa dessas características que pode levar o paciente a ter complicações. Agora, esse paciente, em vez de ele ter ido para um centro sem a intervenção, o SAMU, o SAMU vai levar ele para um centro que tem intervenção, ou mesmo ele foi para um centro com intervenção. Tem 10 minutos para realizar o diagnóstico de infarto e, se tem intervenção, realiza a angioplastia transluminal coronária percutânea, tá bom? Então você já realiza de forma imediata esse processo, tá bom? Essa intervenção, tá bom? Esse é o tempo que a gente utiliza para a reperfusão, tá? Que é muito importante. E o padrão ouro, só frisar novamente, é a terapia por angioplastia, tá bom? Aqui eu coloquei de forma diretamente escrito, tá? Então, aqui nós temos a angioplastia, tá bom? Então, temos aqui o vaso obstruído por causa de uma placa de ateroma, o catéter com um balão e o stent, tá bom? Então, esse catéter vai passar e vai dilatar o balão, com isso dilata o stent, fazendo a reperfusão novamente desse vaso, tá bom? A partir daqui, a gente já realiza a alta desse paciente, né? Então, a gente pode prescrever a alta para esse paciente. Quais são os medicamentos? A gente utiliza o mnemônico, né? ABCDI, né? Então, a gente indica para esse paciente uma aspirina, beta-bloqueador, né? Principalmente pacientes com a fração de ejeção menor de 40%. Clopidogrel, tá? Então, a gente indica quanto na terapia medicamentosa inicial, dupla antiagregação plaquetária, e na terapia para alta hospitalar, dupla ação antiplaquetária, tá bom? Então, esse é muito importante porque tem que ter uma aspirina e um clopidogrel como indicação pós-hospitalar, né? Então, seria na alta desse paciente, tá bom? Estatinas, tá? Então, um estabilizador de placa de ateroma, um estabilizador de lipídios, tá? Então, ele atua modulando a circulação de lipídios a nível do corpo, do organismo. E, claro, um IECA, tá bom? Então, nós precisamos de um captopril para indicar para esse paciente, para manter a pressão arterial desse paciente e também evitar a recorrência de certas complicações por causa da formação de novas placas, tá bom? Então, o IECA é muito importante. IBP, a gente coloca ali caso de um paciente um inibidor de bomba de prótons, né? Toma muitos medicamentos e a gente pode administrar um IPP, né? Um omeprazol. Se risca aumentar de sangramento, a gente inibe, tá bom? O uso do IBP. E aí a gente passa para a utilização de outros medicamentos para proteção gástrica desse paciente, tá bom? Então, um antihistamínico, um anti-H2, né? Que são medicamentos indicados para fazer essa transição entre o inibidor de bomba de prótons, né? E os anti-H2. E claro, todo paciente não deve só receber essa alta hospitalar com medicamento, mas sim também com a terapia não medicamentosa, tá bom? Então, hábitos saudáveis, a presença de exercício físico regular, tá bom? São muito importantes para evitar a formação de placa de ateroma, para evitar possíveis complicações cardiovasculares, tá bom? Então, isso é de hoje.
Isso, a parte do infarto de forma um pouquinho mais simples, porque eu vou deixar essa parte um pouquinho mais para a clínica, que vai entrar com a clínica do paciente. Aqui eu só trouxe a farmacologia, quais são os medicamentos indicados para o tratamento e estabilização do paciente com infarto agudo do miocárdio. Muito obrigado, pessoal.